Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a segunda aula deste curso e nesta aula vamos abordar o assunto que intitulamos a evolução ou simplesmente a história da informática. O computador que conhecemos hoje é uma máquina programável que processa informações. O caminho percorrido para chegar até o estágio de desenvolvimento em que estamos atualmente começou com a criação das primeiras máquinas de calcular. Nesta lição, vamos ver alguns fatos marcantes da história da informática. Ano 500 a.C. O ábaco. O ábaco é um instrumento simples, composto com um quadro com varetas e contas coloridas, utilizado desde a antiguidade. Inicialmente por mercadores babilônicos, o ábaco permitia fazer rapidamente vários cálculos aritméticos. Em 1614, logaritmos e régua de cálculo. O matemático escocês John Napier criou a teoria dos logaritmos e as tabelas dos logaritmos. Estas tabelas serviam de base para que William Hooker criasse a régua de cálculos. Em 1642, calculadora de Pascal. O matemático francês Blaise Pascal começa a construir sua primeira máquina de calcular. Ela é composta por rodas dentadas. O usuário disca os números das rodas dentadas para realizar os cálculos. 1672. A calculadora de Leibniz. O matemático alemão Gottfried Leibniz aperfeiçoou a calculadora de Pascal, facilitando as operações de multiplicação e divisão. 1822. As máquinas de Babbage. Era o século XIX. O matemático britânico Charles Babbage, considerado o pai da informática, começa a trabalhar no projeto de uma máquina diferencial e de uma máquina analítica. Por diversas razões, suas máquinas não chegaram a ser construídas. Os projetos, todavia, serviram de base a pesquisadores que vêm depois para o desenvolvimento dos computadores modernos. Álgebra booleana. Uma das maiores contribuições para a história da informática não é uma máquina, mas sim uma teoria matemática. O matemático inglês George Boole desenvolve a chamada álgebra booleana, que cria a base teórica para todo o desenvolvimento posterior da informática. 1890. Computador mecânico de cartões. Hermann Hollerith desenvolve o primeiro computador mecânico para acelerar os trabalhos do censo americano em 1890. A máquina de Hollerith lê os cartões perfurados usados no recenseamento. A empresa de Hollerith, em 1924, tornou-se a IBM, International Business Machines. 1938. Teoria da informação. O matemático americano Shannon publica uma tese que mais tarde será conhecida como a teoria da informação. A partir da teoria da informação, ficou demonstrado que a melhor maneira de processar dados é utilizando o sistema binário de contagem. 1943. Mark I. O Mark I é desenvolvido em um projeto conjunto da Marinha Americana com a IBM, chefiado pelo americano Howard Alkin. O Mark I é considerado o primeiro computador moderno. Trabalha com cartões perfurados e relés elétricos. Em um dia, faz cálculos que antes levavam 6 meses. 1945. O ENIAC. O exército americano quer uma máquina que faça complexos cálculos balísticos. John Mauchly e Prosper Eckert apresentam então o projeto de uma máquina com válvulas eletrônicas. E em 1945 começa a funcionar o ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. O ENIAC mede 5,5 metros de altura por 25 metros de comprimento, pesando 30 toneladas. 1947. O transistor. A equipe da empresa Bell Labs, chefiada pelo americano William Shockley, desenvolve o primeiro transistor,
A invenção do transistor substitui as válvulas, servindo de base para a criação dos circuitos integrados e, mais tarde, dos modernos processadores. 1951. O UNIVAC. Os desenvolvedores do Mark I, Mauchly e Eckert, lançam então o primeiro computador comercial, o UNIVAC, Universal Automatic Computer. Era eletrônico e armazenava dados em fitas magnéticas. Este computador foi produzido pela empresa Remington Rand. O primeiro comprador foi o Departamento Americano do Censo em 1951. Fortran. O americano John Beckles apresenta a primeira linguagem de alto nível para computadores, o Fortran. Depois dela surgem o COBOL, ALGOL, o Lisp e o Pascal. 1959. O circuito integrado. É proposto originalmente pelo inglês G. W. Dummer em 1952. É patenteado em 1959 por Jack Stecler Kirby, da Texas Instruments. O circuito integrado utiliza transistores alojados em pequenas cápsulas de material semicondutor. Circuitos eletrônicos imensos passam a ser compactados em pequenos chips. 1964. O IBM 360. A IBM, líder na fabricação de computadores comerciais, lança a família dos computadores 360. A família 360 é chamada de terceira geração e torna-se um marco da indústria. Utiliza o conceito de multitarefas, emulação de outros computadores e compatibilidade. 1969. A ARPANET. 4 universidades americanas interligam seus computadores em rede. A partir desta rede chamada ARPANET, nasce a Internet. 1971. O chip programável. O americano Ted Hoff, da empresa Intel, desenvolve o primeiro chip programável, o 4004. Este chip abre o caminho para os processadores atuais. 1975. O Walter. O americano Edward Roberts lança o primeiro computador popular, o Walter. O kit para montagem do Walter custa cerca de $500 e utilizava o processador 8800 da Intel. 1976. BASIC. Os americanos Paul Allen e Bill Gates desenvolvem a linguagem BASIC para facilitar a utilização do Walter. O BASIC existia desde 1965. Ainda em 1976, Apple. Os americanos Steve Jobs e Stephen Wozniak criam a empresa Apple, que nos anos seguintes populariza os microcomputadores. 1980. O IBM PC. A IBM lança sua versão de computador pessoal, o PC, Personal Computer, da IBM, que estabelece o padrão para os atuais computadores pessoais. O chip utilizado é o 80086 da Intel e o sistema operacional usado é o MS-DOS, desenvolvido pela empresa Microsoft de Bill Gates. 1985. Windows. A Microsoft lança o sistema operacional com interface gráfica, que se torna o software mais popular da história da informática, o Windows. 1989. WWW. Tim Berners-Lee apresenta um padrão de comunicação que deixa a internet mais atraente e intuitiva. Esta forma de divulgação, conhecida como World Wide Web, impulsiona a popularização da internet. 1993. O Mosaic. No laboratório europeu da CERN é desenvolvido o software gráfico Mosaic para navegação na internet. O Mosaic serve de base para a criação dos navegadores Netscape Navigator e Microsoft Internet Explorer. Ano 2000. AOL Time Warner. O maior provedor de acesso do mundo. A AOL assume o controle da maior empresa de comunicação, a Time Warner. É a maior operação comercial da história. Esta fusão
anuncia a integração da internet com os grandes meios de comunicação para criar o meio de comunicação do século XXI. Parabéns! Terminamos mais uma lição. Nesta lição, nós abordamos o seguinte: a evolução da informática e a história da informática.